Graça e paz a todos, Emerson Eliel aqui. Hoje eu vou fazer análise de um áudio que tá em alguns grupos aí. Eu recebi esse áudio, me falaram assim, faz uma análise desse áudio. Eu não estava fazendo vídeos longos, mas eu achei algumas questões aqui tão absurdas. Tem áudio aqui que eu nem ouvi ainda, mas a gente vai analisar aqui porque são situações que a gente sempre falou, sempre citei aqui no canal, da religiosidade em si, quando as pessoas verdadeiramente faz as coisas por Deus e são transformadas por Deus, adora a Deus em espírito e em verdade, e a diferença da religião, da denominação de uma placa de uma igreja. Você vai observar aqui nessa liderança, que é um ancião da congregação, aqui, uma liderança, o que ele passa, a imagem que ele passa de amor e fé, a imagem que ele passa de graça. Vamos aqui. O assunto no andamento do culto que não envolve o culto, por exemplo, assunto pessoal, assunto que os irmãos teve com a família, assunto que os irmãos têm algum problema na vida, né, pessoal. Não vamos colocar isso aí, irmãos, no andamento do culto. O culto ele já tem um padrão, que é os hinos, é pedir a oração, não precisa ficar falando muito na oração, aquela pré-eleição, é rapidinho, e a testemunhança também, e já a palavra, né, também uma palavra que não precisa ficar envolvendo muito assunto. Lembrando que as nossas palavras na igreja, nós temos que pedir a profecia da palavra, que não precisa ficar envolvendo muito assunto. Lembrando que as nossas palavras na igreja, nós temos que pedir a profecia da palavra. É mais um culto profecia. Mais um culto profecia, né? O que a Irmandade gosta, é o que o povo vai atrás, esses pregadores. Só que algumas coisas estão passando o tempo, as coisas estão vindo à tona, as pessoas estão percebendo, né, o que é uma pregação da verdade, que não é promessas, não é profecias, e alguns estão buscando conhecimento, então tende a diminuir esse povo. Por mais que fale, mas todas as denominações têm seus problemas, de fato, irmão. Eu não sou um crítico que não é conhecedor de causa. A gente tem feito os vídeos, tem visitado, tem conhecido proposta de outros pastores. É cada áudio que eu recebo, é cada organização religiosa que eu procuro conhecer com a sua liderança e seus conceitos também. Mesmo que se fale, eu estudo, eu busco a Bíblia, né? Estuda. Ele tem situações que os irmãos nem imaginam. De tudo. Por isso que o caminho é de conhecimento de espírito em verdade de cada um, buscar conhecimento. Aqui, no canal, em outros canais, analisar tudo e reter o que é bom. É assim que Paulo ensinou. A gente vai seguir aqui, né, que ele já falou que tem que ser um culto de profecias, né? Esses cultos que lotam, deixa até os que ensinam mais as escrituras, que falam sobre a Bíblia, que é o que a pessoa tem que se alimentar todo dia, da palavra, que é as escrituras. Não é falar assim, mas é culto que dá sono, né? Ele quer profecia, que grita lá, que fala em vitória, triunfalismo. Então é isso que muitos querem. O culto que é ensinamento, que até qualquer outra pessoa, qualquer o que se acha tão sábio, um teólogo, ele precisa ir num culto de ensino. Pode ser até a pessoa mais simples do mundo, mas ouvir falar da palavra de Deus é muito bom. Ouvir as histórias, né? Se alimentar daquilo que... Porque o nosso conhecimento, irmão, ele vai acabando. A gente vai na faculdade, você estuda, quem faz fórmula de remédio, vamos supor, manipulação, se daqui um mês ele não trabalhar em cima disso, ele já não sabe mais nada. Então, é se alimentar da palavra. A Irmandade está precisando da necessidade da revelação da palavra. Paulo mesmo disse numa das suas cartas, quando eu vim a ter voz, eu não vim com sublimidade de palavras, mas vim com demonstração de espírito, virtude e poder. Então nós devemos... Essa parte que ele está falando aqui, eu custo acreditar que eles tentam usar alguma coisa para justificar profecias em cima de profecias. Porque essa parte aqui, ele fala muito bem que ele não queria saber nada dentro do meio deles, a não ser de Jesus Cristo. Pode ler o contexto do que está falando. Aqui tem até uma Bíblia aberta aqui, eu tenho uma outra de estudo, mas nem vou usar a Bíblia de estudo para ninguém reclamar, é só uma tradução diferente. Aqui, porque decidi nada a saber entre vocês a não ser Jesus Cristo
e esse crucificado, com morte de cruz. Né? Ele está falando aqui de uma pregação da nova aliança. Né? E ele fala não de sabedoria humana no contexto, que são genealogias, situações aí que não vai agregar, algumas falas do mundo também, situações que acontecem fora do que é de alimentar o próximo. Você vai chegar a falar para alguém de Jesus Cristo, pregar a palavra para ele, você não vai ficar falando de política ou de situações adversas da vida que não vai agregar conhecimento e espiritualidade. O que agrega em espiritualidade que ele fala é o conhecimento da palavra de Deus e de uma palavra ali cristocêntrica, assim que ele está falando no contexto. Que nada vinha a saber a não ser de Cristo. E este crucificado, da sua morte por todos, da nova aliança, graça de Deus. Não está falando aqui, justificando que vim falar aqui em espírito e com virtude e poder para ficar falando profecias e promessas que nunca se cumprem. Aí vem aquelas pessoas justificar que não cumpre porque não acreditou. E é tudo isso aí, irmão. E ali está falando de se alimentar de poder e espírito, a qual Jesus deixou bem claro isso, que estaria entre nós. E a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Né? Adoração a Deus em espírito e em verdade. É simples. E ali Paulo fala de uma pregação simples. Olha como é simples, mas aqui tem aqueles teólogos que querem enfeitar tudo com situações adversas, que não tem necessidade alguma. E tem esses que querem ficar na profecia. E eu uso o texto ainda para justificar isso. Amar a Deus, a necessidade da irmandade, não tem que ficar ali explicando, né, quem que é o pai de Adão, quem que é a mãe de Jesus, quem que foi. Essas coisas aí não edificam, irmão. Como que não edifica? Ouvir da palavra de Deus, ouvir as histórias, como que não edifica? Eu era criança, eu lembro que eu gostava de ouvir a passagem de Jesus Cristo inteira. Era a parte que eu não entendia nada dentro da igreja, claro. Né? Mas quando li essas passagens de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo, seu pai, sua mãe, eu amava, gostava muito de ouvir a história. Se pudesse, eu ouvia todos os dias. A igreja veio falar uma coisa dessa, gente. É um absurdo. Vamos direto ao ponto do que Deus mostra. Se é uma palavra de 10 minutos, glória a Deus. Se é 5 minutos, glória a Deus. Encerrar o culto porque estamos recebendo muita reclamação nesse quesito. Então, os irmãos, eles estão usando até o termo falação. É isso que eu estou recebendo aqui. Então, vamos se pôr no lugar. Estou passando aqui para os irmãos para não precisar passar isso numa reunião ministerial. Tá vendo? É falação. Se explicar da Bíblia, falar sobre a Bíblia, esse povo diz que é falação. Eu ouço isso de pessoas da minha família, que deu sono porque o irmão ficava falando de Bíblia. E gosta daquele culto que grita e fala e promete. Eu ouço isso. E aí? Isso aqui é uma evidência, né? Porque a reunião já vai começar agora com os cooperadores. Então vamos consertar por aqui, para não precisar passar em reunião, ok? Mas é a questão... Agora aqui a gente vai na outra parte, né? Ele já ameaçou ali, vamos acertar por aqui para não precisar falar isso em reunião. É a pressão que se dá a esses que querem tanto o cargo de cooperador para depois ficar sendo oprimido assim, né? Por ancião, mandando o que você vai falar na forma que você prega. Auxiliares de jovem, tá indo muitas auxiliares de calça apertada para a escola. Eu tenho passado ali perto da escola, estou trabalhando na central e observei bastante irmãzinhas auxiliares com saia, com calça apertada. Aqui já tá falando que tem bastante irmãzinhas auxiliares com calça apertada, né? Eu acho que ele deve conhecer todos e fica analisando no meio da escola, no meio do povo ali. Na verdade, isso aqui, irmão, é alguém que contou pra ele, alguém que falou, porque é assim que funciona. Vai lá alguém e fala, a irmãzinha tá usando tal roupa, ou tá fazendo tal coisa. Aí ele quis dizer que ele passou lá e viu, mas lá na escola, bom, pode ser que viu também, mas acontece isso que eu tô te falando. Alguém falou, aí pra não ficar chato, né, não falar que alguém falou, estão contando pra ele, ele vai falar que ele que viu. Só que ele tá fazendo isso aí é uma mentira, né? E o auxiliar de jovem tem que ir composta para a escola. Se não tiver condições de usar uma saia, as mocinhas da Assembleia usam saia. Estou vendo que as mocinhas da Assembleia estão indo de saia. Conhece até quem é da Assembleia. Esse é um observador. E as nossas da congregação de calça. Use uma calça tectel,
Eu cortei aqui porque ele tinha errado. Ele tinha falado que era uma calça leg, pra usar uma calça leg que dá no mesmo. Mas daí ele falou pra usar uma calça tectel. E geralmente ainda pedem uma saia por cima da calça, que fica mais horrível ainda, né? Uma calça tectel. É claro que tudo tem ordem, tem que ter ordem e decência. Se elas estão indo com uma calça chamativa, colada no corpo, é claro que tá tentando chamar atenção. E não é de outra mulher, não é pra ficar bonito pra outra, nem pra ela. Muitas vezes a mulher sabe que não tá tão legal no corpo dela assim, mas ela quer usar porque pra chamar atenção, né? Agora, você jogar isso dentro de um grupo, falar assim ao vento, isso aí tem que ensinar lá. Se alguém falou pra ele, teve alguma reclamação, alguma testemunha, vai lá e chama, fala assim, é ela que tá usando aí? Tem que ser coragem. Se é pra tirar do cargo até, ou dar alguma advertência, né? Ou falar que eu vi você com aquela roupa. Então, vai lá, chama a irmãzinha, conversa com jeito, né? Eu acho que se tiver muito chamativo, alguma coisa que tá demais, né, escandaloso, eu acho que tem que conversar sim, até porque às vezes precisa de uma, na verdade é uma mão amiga, para que o adversário não haja por meios que a gente não, nem muito menos espera. Mas não dessa maneira, né? A maneira que eles fazem é absurda, a maneira grotesca, sabe? De jogar em direta ou falar, igual falar num grupo, para um ficar acusando o outro. Não, vai lá e chama a irmãzinha e fala assim, ó, eu vi você lá, aquela roupa lá, você sabe que pega mal, e não só porque é da crente, porque vai falar que é da congregação, que é auxiliar, para outras ações, outras malícias, ou despertar outros interesses naquele que está próximo, né, no outro jovem, ou até tiração de sarro, né? Depende da forma que está vestido, mas se você jogar num grupo isso e ficar falando dessa maneira, né, que muitas vezes também nem é para tanto, não é nem para ele ter falado algo assim, né? Está caracterizando mau testemunho. Auxiliares de jovem, nossa, tem que ser composta, não pode usar joia, unhas pintadas, e a gente já conversou. Então, não pode usar joia, unhas pintadas, isso aí tem de monte. Isso aí tem bastante pessoas já da congregação. Então é só auxiliar de jovem, tá tudo certo, né? Só por causa do cargo, daí não deve usar joia, né? Brinco, que seja, um colarzinho, unhas pintadas. A vaidade, irmão, é igual a questão da calça. A vaidade, ela pode chegar a um extremo. Por isso eu falei de alertar uma pessoa, de conversar. Isso quando é demais, né? De conversar, mas não já chegar com imposição, com jogar em direta de púlpito ou falar num grupo assim. A vaidade, ela pode ser que a pessoa nem esteja observando e ela esteja chegando a virar um vício. A vaidade, ela é tão extrema que quando eu era cabeleireiro e fazia cabelo de mulheres também, era unissex, tinha mulher que ela fazia o cabelo quase toda semana, nem dava mais para mexer no cabelo, estava querendo cair o cabelo, e até eu perdia cliente, porque outros fazem isso. Mas eu avisava, falava, seu cabelo já tá carregado, não dá pra fazer mais nada. Tem que dar um tempo. Mas a vaidade da pessoa era tão extrema que tava prejudicando ela. Será que eu tô bem? Será que eu não tô? Alguns chegam na academia, usam anabolizante, usam de cirurgias em cima de cirurgia. Torna-se um vício pela vaidade. Então tem que ter um alerta. Mas muitas vezes aqui são às vezes acusações de outra pessoa. Pessoas invejosas, que a pessoa tá bem, né? Uma irmãzinha mais bonita, então vai lá e acusa pro ancião, ele vai lá querer, né? E depois você sair da igreja por essa falação, aí eles também não estão nem aí, eles não vão atrás, não vai buscar, o pai e a mãe não tem o que fazer, o filho abandonou de vez, porque o ancião não soube conversar, não soube trazer para perto, né? Ser verdadeiro pastor, que seria aquele cooperador jovem, seria uma liderança ali que é quase como se fosse da família mesmo, né? É o irmão que se preocupa e que ajuda. Ajuda nós somos da congregação, nós somos um povo de luz, ajuda nós. Povo de luz, desse jeito, um ministério desse jeito. Tem jovens abandonando a igreja, depois vai vir o próximo áudio, vocês vão observar. Principalmente os auxiliares, tá bom? Queria pedir que vocês ajudassem, tomar cuidado com vaidade também, que nós somos muito observados, tá bom? Tomar cuidado, ajudar, né, que são da congregação, e sempre preocupado com a instituição.
Como eu falei, se o jovem sair, eles não vão atrás, não tem interesse no jovem, não tem interesse na alma. É na instituição, a aparência, né, o testemunho da igreja. Ah, tem que cortar mesmo, vamos tirar fora, vamos tirar a liberdade. Depois fica aí 6, 10 anos, igual o Paulinho falou, leva mais de 6 anos para voltar, se voltar a liberdade. Deus tem abençoado tanto nós aqui em Araçariguama, né? Eu creio que vocês estão felizes com tudo que Deus está fazendo, mas me ajude, tá? Vamos ajudar a obra de Deus, que o Senhor tem grande futuro na vossa vida. Vocês são uma mocidade abençoada, tá bom? Quero ver. Tá vendo? Vamos ajudar a obra de Deus. Na verdade é a instituição, é a igreja, não tem o que falar. A obra de Deus é a graça deixada através do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tudo que Deus fez pela humanidade é a obra de Deus, por isso tem várias denominações. Jesus disse que aquele que não é contra ele é por ele, diversidade de usos e costumes, mas eles incluem ali a congregação e a imagem da igreja. Vocês domingo lá comigo. Vai ter batismo no Rio, dia 14 de agosto, lá no Caxambu. Tem um rio lá da irmã na estrada da Aparecidinha. Vou mandar foto aí pra vocês, que lugar lindo. Tá bom? Te abençoe. Aqui já vem com batismo. Você viu a situação que tá alguns batismos aí, vídeos rolando na internet da pressão psicológica para a pessoa ir batizar. E depois vai acontecer tudo isso daqui, esse controle, que na verdade não é uma preocupação com lançar o evangelho para o seu filho em um grupo, é uma preocupação com a aparência da igreja, com a imagem da igreja. Não é lançar o evangelho, a regeneração por Jesus Cristo, que faz com que a pessoa, por si só, não quer andar com vaidade, ela não depende de vício, ela não depende de tatuagem, ela não depende de bebida, ela não depende... Ela é feliz por ser salva em Jesus Cristo e só isso basta para ela. Essa é a graça de Jesus Cristo, a que converte as pessoas e renova o coração de alguém, ao ponto de saber o que ele está vestindo, se ele está despertando algo em alguém que não precisa, porque os seres humanos foram feitos assim, com a libido de cada um, tanto do homem quanto da mulher. Então o que você provoca, o que você causa por lascívia, alguma coisa, é aquilo que está em você, que falta em você muitas vezes, não está te suprindo, aí tem a necessidade de provocar outra pessoa, de se sentir bem. Ah não, eu tenho que me sentir bem, mas é bem por quê? Então não está bem com a fé que você tem, com a graça de Jesus, né? Você não tá regenerado, então você quer se mostrar, quer se aparentar algo. Isso está em muitos, mas a gente tem que entender que existe dentro de cada um entendimento diferente, né? Às vezes alguém não chegou ainda a essa espiritualidade, mas também não tem que chegar e ficar cobrando de forma incessantemente, como só apenas cobranças, sem entregar Cristo para a pessoa, sem entregar o evangelho genuíno, né? Esses usos e costumes, essas situações todas, acontece, cada igreja tem a sua, mas não pode tornar como regra de fé e de salvação. Paz de Deus a todos os irmãos do ministério. Irmãos, nós tivemos reunião ontem no 18, o Salvador atendeu, e um assunto que foi abordado lá, junto com o irmão Edson. Ele vai falar que a obra estava boa lá, né, em Araçariguama, a obra estava uma maravilha, só que agora vai entrar na questão aqui que não é bem assim que está acontecendo em vários lugares. Aqui é depois da reunião. Ele falou uma coisa lá e agora a gente vai ver depois da reunião. Nós temos visto que tem caído muito a parte de reunião de evangelização, reunião familiar, e os batismos, irmãos, está batizando pouca gente ultimamente, e aí foi abordado que os irmãos... Está batizando pouca gente ultimamente porque as pessoas estão aprendendo, tá vendo tudo na internet o que está acontecendo, o evangelho que está falando de cima de um púlpito em culto online, que graça, favor merecido, tirando sarro, palavra tola, né? Chamando de palavra tola isso. Então os jovens também não são igual vocês pensam, igual o Silvano de Leme quis dizer aí que Jesus nasceu em um lugar simples e humilde, como se o povo lá fosse tonto. São pessoas judeus, pessoas que decoravam todas as leis, a Torá, decoravam todas o que eram escrituras e inscritos. São pessoas estudiosas. Então os jovens também não são tontos. Tá vendo as situações pela internet. Muitos aí, outros também. Então tende a cair mesmo o número de batismo, porque é uma igreja brigando com a outra. Uma igreja evangélica querendo ser melhor que a outra, exclusivismo. Situações horríveis e características de seita. Achar que ela é melhor que a outra. Todas são iguais, todas muitas vezes teve uma revelação, alguma coisa,
Tem até o vídeo que eu fiz aí da igreja A Luz do Mundo, né? A igreja que tem até o nome aí em alguns lugares como a Igreja do Véu. É um filme que retrata características de revelações que o líder teve e coloca as pessoas a segui-lo em um controle absoluto, né? Ele controla as pessoas, controla o que vai vestir, o que não vai vestir, não fala sobre questões de vaidade, né? Que é algo que é para se ensinar, não é um controle só e deixa a pessoa embaixo de regras e mais regras infindáveis. Cooperador de jovem tem que fazer reunião de evangelização. E essas reuniões de evangelização não é por irmão porteiro para atender, né, irmão músico, né, carregador de orquestra, é os irmãos cooperador de jovem. Ó, o ancião tá jogando tudo na culpa de cooperadores. Vocês querem o cargo aí, vocês são só cooperadores, vocês cooperam com o ancião. Fica tudo em cima querendo cargo, aí agora tem que ouvir isso. É culpa de vocês que não fazem culto de evangelização, vocês só cooperam na obra de Deus ali, né? Então, não é para colocar ali, ó, pra você ver, não é para colocar porteiro, nem músico, porque esses aí não são nada para eles, são pessoas que estão no cargo para pregar. Esses têm o valor, esses que são, né? Mas tem cidades aí que são irmãos de banco são convidados a pregar em reuniões familiares e sempre deu certo, né? Agora vem mais uma imposição para acabar com tudo, de vez. Vai descambar de vez. Diminuir o número de reuniões, que muitas vezes era necessário sim. Agora, evangelização, irmão, isso aí poucos sabem fazer. Mais chamar para graça, para a igreja, cumprir seus usos e costumes e achar que tá tudo certo. São pessoas que nunca são transformadas, homens que saem ali com as suas roupas, né, como ele estava falando de roupa calça social, chinelo, mas tem aí a vida enganando os outros. No trabalho são pessoas que perseguem outros para ganhar cargo, nunca são transformadas, mas segue os conceitos, né? Chinelo ali, não pode usar uma bermuda, então sai de calça, aquela calça mais feia, o chinelão, aquela camisa. As mulheres também com os vestidos, né? Se fosse mais antigo, também não podia nem se depilar, os cabelão sem cortar ali, amarra aquele coque lá, que quase muito difícil até fazer higienização, e ficava com aquele negócio de tudo era vaidade, né? Tudo quando é isso aí é vaidade, se arrumar, né? Se ficar bem, a pessoa fica bem, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, se alimentar melhor. Aí é isso que vai acontecendo, né? É uma preocupação mais só com os cultos regulares. E precisa ser que os irmãos façam mais reunião de evangelização nos bairros. Está acabando bastante reunião de evangelização. Então eu queria pedir aos irmãos, tanto os cooperadores oficiais como de jovem, para fazer reunião. E outra também, estou recebendo muita reclamação sobre cooperador de jovem que não está visitando a casa dos jovens. Cooperador de jovens, sempre que perceber que os jovens estão faltando, procura fazer uma visita na casa. Eles não vai, nunca foram. Teve um tempo que eu tive que trabalhar à noite, trabalhava direto de vigilante, estudar, fazer faculdade, nunca vieram na minha casa. Nunca foram na casa de outro, eles vão na casa de quem tem alguém ali filho que não batizou ainda. Daí vai lá, cantar hino, ver se quer ir lá, vai pra igreja pra batizar, pra depois ser condenado. A hora que estiver parando de ir na igreja aí, ó, ninguém vai atrás. Vai fazer o que atrás? Vai acabando o amor, já não é mais irmão, já não é mais aquele que sempre esteve na igreja desde pequeno, muitas vezes. Ninguém quer saber como é que tá. É uma falsidade tremenda dentro desse povo. Uma falsidade, a hora que tá tudo bem ali, mas soube alguma coisinha, aquela irmã lá, é aquela que tava usando calça lá, que foi tirada da liberdade lá, porque é auxiliar de jovens. Então tá. Daí acabou aquela irmã. É assim que acontece. Entendeu? É falso evangelho, falsa igreja. É uma igreja de Jesus Cristo, deveria ser uma igreja verdadeira, né? A igreja que somos nós, somos pessoas que não se preocupam com o próximo e que não ama de verdade. Que amor é esse? Não, eu amo o próximo, então eu amo o próximo como a ti mesmo. Então você não se ama, porque o primeiro erro de alguém, a primeira caída de alguém, em vez de ajudar, em vez de levantar, de colocar no caminho de volta, é massacrado. É massacrado, a pessoa não quer nem saber. A carta que escreveram pra mim, você lembra que eu li? Que já tava fazendo muito, já era muito poder entrar dentro da igreja. Né? Sem me conhecer, sem saber nada que aconteceu, nem eu sabia o que aconteceu.
simplesmente inveja. Então são pessoas terríveis. Pontuais de cooperador de shopping. Até um dia, irmão, nós tivemos um caso aqui em Araçariguama, de um cooperador que ele falou que não concordava com muitas coisas que os irmãos anciãos ensinavam na reunião. Ele não gostava de reunião porque ele não concordava. Não concordo com o que os irmãos falam. E eu falei para ele, é simples, o irmão não concorda, o irmão entrega o seu ministério, não precisa mais do irmão em reunião, porque se o irmão não está concordado na comunhão do ministério, dos ensinamentos, da reunião, não está na comunhão com os irmãos anciãos, ele não aceita. Eu acho que um irmão que não aceita ensinamento, não concorda com a reunião, ele não tem obrigação nenhuma de estar no meio nosso do ministério. Eu acho que aqui é para estar aqueles que estão na comunhão, aqueles que aceitam os ensinamentos da reunião. Eu acho que é assim, irmão. Quando a gente não aceita uma coisa, a gente não é obrigado a estar no meio. Agora, eu acredito que todos esses irmãos, nós que estamos aqui, porque nós estamos na comunhão das reuniões, dos ensinamentos, no respeito ao ministério, aos anciãos mais antigos, né, ao ministério de ancião. Eu acho que se nós estamos na comunhão, vamos continuar. Mas se tiver algum irmão que não aceita conselho de reunião, não quer participar de reunião, tem que ver que não está apto para estar atendendo a obra de Deus. Mas eu acredito que todos estão, irmão. Por isso que a gente está dando esse conselho. Deus abençoe a todos. Tá na comunhão, mas tem que falar. Que estranho isso, né? Acredito que todos estão certinho na comunhão. Isso aqui eu acho que ele está inventando. É outra coisa que eu falei para vocês, que alguém contou para ele, alguém fala, que tem a gente aí não concordando, porque você tem que concordar com tudo. Essa é outra característica de seita. As pessoas têm que viver como igreja, certo? Concordar que as pessoas têm erros. Até a liderança comete seus erros. E essas pessoas, elas estão suscetíveis, são seres humanos, então vai errar. Agora, você não pode ter uma opinião, é igual no canal aqui, você põe quando eu estava na congregação até um tempo atrás, e as situações que eu contei, a minha história, se você tinha uma opinião diferente aqui, já criticavam. Então são pessoas que, mas só que dentro da igreja, essas mesmas pessoas que estão lá, elas divergem em opinião. Então pessoas que vêem uma pregação já não gostam, reclamam daquele pregador, que aquele fala devagar, que aquele explica a Bíblia, que dá sono, que tem que ser um que tem fervor, vamos atrás de outro pregador. São pessoas que são críticas, né? Mas elas não querem ouvir aqui no canal. É isso, irmão, é a análise do culto de hoje. O vídeo ficou um pouco do culto de hoje. É a análise desse áudio que eu recebi. E ficou um pouco extenso o vídeo, mas espero que os irmãos entendam que a gente tem que falar e tem que comentar. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Paz e graça verdadeira no coração de vocês. E se inscreve quem não é inscrito, hein? Tem muitas pessoas que vê o vídeo, mas não é inscrito. Se inscreve aí e deixa seu like.